Estou aqui com o deputado estadual Wellington Calegari e pré-candidato a senador pelo DC, Isso, democracia cristã. Democracia Cristã. A primeira pergunta é o seguinte: até ontem o senhor estava no PL. O que aconteceu? O senhor foi expulso do PL? O senhor saíram com o senhor do PL ou é uma opção que era necessária? Jackson, forte abraço, estar aqui com você é um prazer, você com seus espectadores. A verdade é que eu saí porque era necessário para o Brasil, para o Espírito Santo e para mim. Eu ajudei a construir o PL do Espírito Santo, que fique bem claro, eu entrei no PL em 2020, antes do Bolsonaro vir para o partido, quando o senador Magno Malta, que eu considero um amigo, estava sem mandato. Então eu fui para o PL de forma totalmente desinteressada e o PL me recebeu muito bem. Me deu todas as condições, construí uma carreira dentro do PL, fui eleito deputado, ajudei a montar diretórios, ajudei nossos candidatos a prefeito, não apoiei ninguém que foi contra o PL e tenho assim uma dívida de gratidão com o PL. Porém, nós temos um mal nos partidos do Brasil. É um mal antigo, especialmente nos partidos de centro e naqueles que se dizem de direita, que é a falta de democracia interna, a falta de mecanismos para a escolha de candidatos, de dirigentes. Partido no Brasil tem dono, Foi o fator Maguinha que sem te. dúvida. Enfim, quando chegou na altura de lançar um candidato ao Senado, e eu não estou dizendo que ela não possa ser candidata de forma alguma, o meu candidato era Gilvan da Federal, era quem eu apoiava. No momento em que Gilvan sai da disputa por questões dele próprias, nós ficamos sem candidato. Naquele momento, eu entendi que algum quadro do partido deveria se apresentar como senador, como pré-candidato ao Senado, devido à necessidade do Brasil. Hoje, a eleição mais importante, não tenho dúvida, é a do Senado. E aí houve essa discordância. O senador Magno Malta achava que deveria ser a filha dele, eu discordei. E como não há mecanismos no PL e na maioria dos partidos de escolha democrática, não é? Eu só tinha duas alternativas: ou me submeter ou sair do partido. Eu preferi então a segunda, porque eu entendo que se houvesse eleição interna, aí sim, você tem que ir para um processo eleitoral e, se você foi derrotado, aceitar Uma convenção, uma uma convenção. pré-convenção, Isso né? aí, mas isso não funciona, infelizmente. Infelizmente, apenas os partidos de esquerda fazem isso no Brasil. Agora, o senhor não teme, nós estamos no mês de junho indo para julho, que por falta de recursos, Uhum. por falta de estrutura partidária, Sim. por falta de apoiadores que ficam pulverizados esperando um momento certo para Uhum. entrar em campo em favor de um ou de outro, isso prejudique a sua pré-candidatura e futura candidatura, de modo que, eu não vou dizer que vergonhoso, Inviabilize. ou assim, que tenha uma votação que seja frustrante. Olha só, Jackson, eu assim, como eu posso te dizer, eu não tenho medo disso, nem um pouco, até porque eu nunca entrei na política por vaidade, nunca entrei para estar num campeonato de popularidade. Eu entrei na política em busca da resolução de certos projetos de benefício da população, e eu consegui fazer isso como deputado. Da mesma forma, as pessoas me diziam: vem para vereador, como é que você quer ser deputado estadual? Eu vim, me tornei deputado sem nunca ter exercido outro mandato, graças à nossa estratégia. E a minha estratégia de conquista de votos, conquista de capital, sim, preciso de investimento financeiro Uhum. e de construção de grupo, eu tenho convicção que vai nos levar para uma posição boa e provavelmente para a vitória. Eu tenho convicção de que é possível e talvez até provável a nossa vitória para o Senado. E não é porque o Calegari é grande, não é porque o Calegari é popular, é porque o Calegari tem o melhor projeto. É porque o Calegari tem a melhor biografia. É porque o Calegari tem os melhores resultados como parlamentar. É porque o Calegari tem a melhor biografia dentro da direita. E se entendemos que uma das vagas, pelo menos uma, é da direita, essas comparações elas se fazem. Quanto a grupo, hoje nós temos
partidários em todo o estado do Espírito Santo. Não há região do Espírito Santo que eu não tenha hoje simpatizantes e apoiadores. Para você ter uma ideia, terça-feira agora, eu vou estar em São Mateus. Reunião feita por voluntários. Eu faço logo depois, vou para Colatina. Então, o campo hoje está muito aberto. O palanque para governo do estado, necessariamente você entende que terá que ter um palanque ou pode seguir independente de palanque de centro-esquerda, centro-direita, centro, ou como queiram definir? Provavelmente, olha só, não acho necessário eu ter um palanque para governo, não acho necessário estar no palanque de nenhum dos candidatos a governador. Obviamente eu vou ter o meu voto, que eu ainda não decidi. Obviamente eu vou ter a minha escolha, que obviamente não será de alguém da esquerda, jamais. Por que eu não faço questão dessa questão do governo em si? Porque, volto a repetir, a eleição realmente essencial do Brasil de hoje, eu boto em ordem de prioridades, é o Senado, como única instituição capaz de restaurar um mínimo de equilíbrio dos poderes e das nossas garantias e liberdades individuais, é o Senado. A segunda eleição é a Câmara dos Deputados Federal, que também auxilia o Senado nesse processo. Em terceiro, eu coloco a presidência da República. Nós precisamos tirar esse projeto fracassado que está hoje em Brasília, representado pelo presidente Lula. E em quarto, eu boto o governo do Estado. Não é desmerecendo o governo, mas Entendi. é ordem de prioridades para o Brasil. Dentro disso, o meu foco, então, maior acaba sendo o Senado, auxiliar alguns amigos que estão vindo candidatos a federal, estadual, e a presidência da República. Mas você está falando sobre. Vamos falar sobre a questão da direita. Sim, O país está polarizado. sim. Ainda que tenha oscilação, uma hora um sobe, outra hora tem um episódio que faz descer, mas é uma dicotomia. É uma realidade nossa. Bem, essa realidade nacional, ela se transporta para o Espírito Santo. Exemplo, o Flávio Bolsonaro, ele vai vir um palanque, que, em tese, deverá ser o de Magno Malta, que eu acho que não será candidato a governador. Né? Não sei o que ele vai fazer. E tem o Lula, que tem o Helder Salomão, né? E eles são muito... Ele é o palanque do Lula. É o palanque do Lula, então vai ter esses dois palanques. E aí? E aí eu pergunto, você disse para governo não preciso. E palanque de presidente aqui no estado, você também não precisa. Olha só, veja bem, boa pergunta, excelente pergunta. Nós vivemos uma polarização que é necessária, tá? Essa polarização precisava existir na política brasileira. O que antes Para depurar, né? Para depurar. Porque o que existia antes da polarização era falsidade. Você tinha um regime em que apenas a esquerda se colocava com identidade ideológica e o resto era o fisiologismo. E isso não dá para viver num país assim. Você tem que ter, como a Europa tem há décadas, a direita e a esquerda, como os Estados Unidos você tem republicano, e o Brasil precisava dessa realidade. Ou seja, era uma esquerda disfarçada também, né? É porque o fisiologismo ele tem essa característica. Ele acaba indo para o lado que dá menos porrada nele. Ele acaba sendo conduzido. Até os anos 2000 e tanto, 2010, 2013, quem conduzia os fisiologistas eram a esquerda, com as suas pautas. Porque, como eles não têm pauta, eles iam naquela pauta que parecia mais popular. Hoje, muitos desses fisiológicos são conduzidos mais pela direita, né? Mesmo sem ser direita. Mas voltando à realidade do Estado, eu não acho que a polarização nacional vale para o Estado do Espírito Santo. Valeria se nós tivéssemos, como tivemos nas outras campanhas, né, de 2018 e 2022. Não, em 2018... Exato, em 2018 e 2022 você tinha um candidato claramente de esquerda, Renato Casagrande, do PSB, e um candidato que era de direita na medida em que era do partido do Bolsonaro e realmente participava das conjunturas do Bolsonaro, que era o Carlos Manato. Ponto. E mesmo assim, não conseguimos implementar a polarização plena. Por quê? Se tivéssemos implementado, o Manato teria ganho. Porque a maior parte do Estado do Espírito Santo foi de direita, foi Bolsonaro. Mesmo assim, houve a polarização. Agora não. Nós temos hoje um candidato de esquerda, palanque de Lula, e que obviamente não ganha a eleição, por mais que possa ter um bom resultado, mas não vai ganhar, que é o Helder Salomão. Mas para o Senado é algo que... Pode ajudar, pode interferir. Mas Helder Salomão, ele tá aí mais para ser palanque de Lula, tá.
E as outras duas candidaturas postas, pré-candidaturas, são de centro. Eu considero Ricardo Ferraz e Lorenzo Pasolini como centro. Então não há uma polarização ideológica. Nem Pasolini pode dizer Mas que é o um... senhor, pelo que eu vi, é o seguinte, vai ser um cigano no sentido metafórico. Vou ficar no meu foco. Vai de tenda em tenda, mas não vai ter que ter uma referência, seja nacional, seja Não, a minha executiva, referência, estadual. a nacional é o Bolsonaro. Eu vou votar em Flávio Bolsonaro. Não significa que eu vou estar no palanque dele porque eu saí do PL. Mas também não significa que o povo vai votar no candidato do Senado do Bolsonaro. Eu acho que está acontecendo, Jackson, um processo de depuração da depuração. A primeira depuração foi surgir direita e esquerda no Brasil, que não existia. Não existia. Só que, durante muito tempo, direita era o quê? Era quem ficava gritando Deus, Pátria, Família e era indicado pelo Bolsonaro. Isso está acabando, o povo está cansando disso. O povo da direita Está se busca... aprofundando melhor. Não, agora você está tendo a depuração da depuração. Mais do que procurar o candidato que supostamente tem uma foto com o Bolsonaro, que tá no... o povo está querendo saber quem sempre apoiou o Bolsonaro. Porque apoiado pelo Bolsonaro, Alexandre Frota foi, Joyce Hasselmann foi, entendeu? Aquela Soraya Tronic foi. Agora, quem sempre apoiou o Bolsonaro e se manteve fiel? E mais até do que apoiar Bolsonaro, quem apoia e luta pelas pautas conservadoras. Não adianta eu falar que sou Bolsonaro, que sou de direita, se eu... Mas vota em matérias que não Exato. são liberais, são progressistas. Não luto contra a ideologia de gênero nas escolas. Não luto contra o aborto com todas as minhas forças, com forças da minha alma. Não luto contra a ideologia LGBTQIA+, dentro das escolas. Então, peraí, eu sou Bolsonaro? Legalização das drogas. Não luta pela anistia dos presos políticos, como você, por exemplo, que sofre na carne a perseguição política. Isso. Não luta para que nós tenhamos justiça nas relações entre os três poderes, em que hoje você tem um poder hipertrofiado. Ah, eu sou Bolsonaro. Mas você não vê a pessoa falar um discurso contra as arbitrariedades do STF? Peraí, o eleitor está vendo. E vai ver cada vez mais. Então, essa eleição no Espírito Santo, eu quero provar uma tese, Jackson. Eu sou um bom de teses. Eu provei uma tese em 2022 de que um político poderia se tornar deputado estadual sem passar pela vereança, sem ter padrinho político, sem ter capital de dinheiro, sem ter apoiado por máquina pública, apenas conversando e sem ser influencer. Eu tinha 2.000 seguidores no Instagram apenas fazendo política olho no olho e juntando grupos. Agora eu vou provar uma outra tese, é o que eu quero. Provar uma tese de que o senador da direita, o senador conservador, é aquele que melhor representar os valores conservadores. Não aquele que tiver o número tal, não aquele que tiver o apoio de fulano, aquele que conversando, olhando no olho do povo, mostrar para o povo, olha, você quer um conservador? Você quer uma pessoa de direita? Você quer uma pessoa eficiente? Vota aqui, apoia aqui. Nesse aspecto, eu vou opinar. Fica à vontade. Eu te apoio, declarei meu apoio justamente por isso. Obrigado. Comparando com os demais pré-candidatos. Eu só te agradeço, irmão. Realmente, eu não sou, como diria, jogar confete, né, a quem não merece, mas o seu mérito nesse ponto aí, se for por esse caminho, você já está eleito. Né? Esse é o caminho. Mais do que ainda, eu posso dizer isso, mais do que Maguinha, que, né, se diz direita, mas estou conhecendo agora, eu conheço ela desde quando tocava lá no Tempero do Mundo com o Magno. Quem é mais que se diz direita aí? Marcos Duval, que... Não, Marcos Duval não é direita. Não é direita. Ele é louco. É um louco, mas não é... Com todo respeito, tá? Mas é verdade, é louco. Você tem que falar com respeito. Eu não vou falar com respeito. É louco. Né? Então, não sobra praticamente nada de conteúdo ideológico para você, como você disse, tem a questão econômica, tem a questão da da perseguição judicial, né? O ativismo judicial, que é uma praga no Brasil, que está acabando com o país. As liberdades estão comprometidas, são relativas, né? De forma que você seria realmente a pessoa, todas as pessoas
que tiverem essa consciência, como você falou, essa depuração, vamos ver quem é quem, vai chegar até você. Sim. E eu creio nisso e recomendo, né, para que Eu só agradeço, meu irmão. Mas eu vou fazer uma pergunta no campo hipotético. Fica à vontade, meu amigo. A gente estava conversando aqui, né, Salomão, né, pediu sabedoria e riqueza. Depois se corrompeu politicamente porque teve que fazer muitas alianças em relação aos povos que entregavam os reis entregavam as suas filhas Os para poder. moabitas, os amonitas. Isso. Então ele teve que fazer arranjos políticos para poder ficar em E paz. casamentos. Que são os arranjos políticos. Né? Claro. Como eu vou poder saber, eu que sou seu apoiador, de que o seu coração não vai declinar para Uma vez lá, né? um desvio, né, moral? O que você pode dizer assim? Ó, você pode confiar em mim que eu não vou ter esse desvio. Não, eu acho o seguinte. Você pode ter fraquezas. Claro. Mas assim, do ponto de vista que comprometa A minha aquele que está missão. votando. Não, sua missão e de quem está acreditando que você vai cumprir a missão. Jackson, muito pertinente sua pergunta, até agradeço. Sabe por quê? Esse perigo todo político tem. Né? Político, o medo, e muitos cometem. E é por isso que o povo fala, né? Já começa. É político. Fala, mas depois não cumpre. É por isso que é importante olhar o histórico. Você não pode falar igual o Lula, né? Que você tem um político honesto dentro de você. Não dentro de mim. Não olhe pra mim. Rapaz, eu gosto de falar, eu acho que o melhor cabo eleitoral anti-Lula é o Lula, quando der o microfone para ele. Mas o que acontece, Jackson? Eu acho que por isso que é importante olhar o histórico. Eu acho o seguinte, não é o que a gente fala, não é apenas o testemunho dos outros. Olha o que a pessoa fez quando teve poder. Eu tive a oportunidade, exato, eu tive a oportunidade por 3 anos e meio de ter me rendido ao governo Casagrande. Eu tive a oportunidade de ter entrado para a base, de ter procurado ele, minha vida teria sido muito mais fácil. Teria tido minhas emendas pagas, para quem não sabe, o orçamento do Espírito Santo não é impositivo, então minhas emendas são pagas ao sabor da vontade do governador. Mas você teve uma boa vitória, que é o parto humanizado. É aí que tá, é aí que eu quero chegar. Existe no Brasil, é outra tese que eu consegui provar. Havia a tese que não, sem o governo você não faz nada. Você vai ser só um protestador de tribuna, você vai ser só um polemista na tribuna, mas não vai fazer entregas para a população, porque quem tem o poder da caneta é o governador. Esse é o dilema de quase todos os políticos. Ir para um ataque feroz e sanguinário para tentar crescer na base da demagogia ou se submeter ao poder fisiológico do governador para poder fazer entregas para sua base. Eu falei, eu não vou escolher nenhuma nem outra. Eu vou me manter fiel aos meus ideais, mas vou fazer entregas. Como? Eu desenvolvi uma estratégia. E uma oposição propositiva, né? Propositiva. Eu votei todas as matérias que o governador enviou para a Assembleia, que eram de interesse do Estado e que não feriam os valores que eu jurei defender da família, eu votei a favor. Agora, em nenhum momento eu pedi emprego para ele, pedi cargos, em nenhum momento, por quê? Para ter minha independência. Essa independência vale ouro e a maioria dos políticos brasileiros não a conhecem. O político brasileiro tem medo de ser independente, eu não. Então, olhando o meu histórico na Assembleia, eu te digo, eu vou desenvolver no Congresso Nacional o mesmo tipo de luta. Uma luta propositiva. Mas como que você vai fazer aprovar as leis? Primeiro, político que está em órgão colegiado, ele tem que ter bom relacionamento com seus pares. Eu não posso chegar lá, ficar metendo o dedo na cara dos meus colegas, por mais que eles sejam de ideologia. O que hoje acontece no Congresso... A questão de... o Estado democrático de direito permite pluralidade de ideias, o debate, para justamente você extrair a pessoa ter o direito de escolher, né? Jackson, eu fico me perguntando, hoje, até que ponto, mesmo as pessoas da direita como eu, estão satisfeitos com um Congresso e até mesmo com representantes da direita que ficam o tempo inteiro só lacrando na internet. O tempo inteiro. E eu não estou falando, o discurso tem que ser duro. Eu faço isso na Assembleia. Eu tenho meus embates na Assembleia. Quem me acompanha sabe. Bato no governo. Mas aqueles que têm que agir ou agirem, né,
não agem. Não, e Ou até deixa confuso porque dá uma demonstração. Aquele negócio de negociata, né? eu acho o Eu seguinte, vou botar essa matéria porque me interessa, porque senão não estou recebendo aqui o carinho que tem que receber. isso, Jackson. E veja bem, são dois perigos que você cai. São dois perigos. Um é o perigo de se vender. Vou para a base porque é mais confortável, tal, 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 tal. E o outro perigo também é o oposto, que está acontecendo hoje com boa parte da direita. A direita está vivendo de internet, ela não vive do executivo. Mas, por exemplo, eu lanço uma lei boa, eu faço uma proposta de lei excelente que agrada a base da direita. Isso está acontecendo muito. Mas sabendo que ela não vai ser aprovada e nem faço força para ela ser aprovada. Eu não faço força, porque fazer força para aprovar uma lei significa o quê? Ir no gabinete até do cara que é seu adversário. Significa fazer trabalho de bastidores. Não, eu não quero saber disso, eu quero lacrar. E eu vou de uma forma bem dura, que é para essa lei gerar polêmica, gerar likes, e depois, quando aprovar ou o governo vetar, eu tenho uma arma para usar. Ou seja, não é uma coisa razoável, vamos dizer, equilibrada. Exato. Não se preocupa em fazer avançar de fato a agenda conservadora. Nós temos hoje representantes do armamentismo que não conseguem avançar em nada a pauta do direito de defesa. Nós temos hoje representantes, com todo respeito, mas nós temos representantes pró-vida que não conseguem fazer retroceder em nada o aborto no Brasil. Por quê? Vive de like. Que eu te garanto, eu vou lutar no Senado pela anistia, pelo impeachment de ministros do Supremo, pelo fim do ativismo judicial, pelo parto livre que eu aprovei aqui no Espírito Santo, pelo SOS Educação que eu aprovei aqui no Espírito Santo, pela luta do cooperativismo que eu fiz a agenda avançar enormemente aqui no Estado do Espírito Santo. Eu consegui fazer avanços sendo de oposição e sem me curvar ao governo. Então a minha história fala por mim. Dentro desse campo de mudança, primeiro que eu não sei se você tem um cronograma de visão, mas eu creio que não vai ser de um dia para a noite ou Não. de uma eleição que vamos ter um país recuperado, vamos Não. dizer assim. Mas você acredita que o Trump pode, de algum modo, ajudar a direita do Brasil? Como está acontecendo, inclusive, na América do Sul, Olha, de forma expansiva e exponencial. eu posso responder essa pergunta de duas formas, como simpatizante ou como político fazendo uma análise. Como simpatizante, eu gosto do que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, eu sou defensor do que ele faz lá nos Estados Unidos e acho que ele pode nos ajudar como inspiração. Inspiração de que é possível retomar o controle do seu país e dar um projeto realmente nacional, patriótico, que hoje a gente não tem. Ponto. Porém, agora fazendo aqui uma análise, e eu gosto de fazer essas análises. O Trump, a política externa dele é meio errática, porque o objetivo dela são os interesses americanos, não são os interesses brasileiros e tal. Sim. E quando você coloca isso não significa, portanto, que sempre ele vai levar a vitória da direita nos países. Alguns países da América Latina, pegando o exemplo do Trump, estão conseguindo botar. Nós tivemos agora algumas vitórias no Peru, né? Na Colômbia. Mas, por exemplo, o Canadá. Dá um exemplo. O Trump, as ações dele conseguiram praticamente ressuscitar a esquerda canadense. Então, deixa eu só repor a questão da história, porque o Biden, ele não só inspirou, como interferiu. Interferiu diretamente, comprovadamente, comprando no nosso processo imprensa, eleitoral. os influencers, Isso. o próprio tribunal que o Barroso foi lá pedir ajuda. Eu não estou dizendo que o Trump vai fazer isso. Não vai. Sobre inspiração. Então, quer dizer, mas isso aconteceu para que esse estado de coisa estivesse. Isso aí que eu te falo. Nesse sentido, somente o fim dessa ajuda americana, agora eles acabaram com a agência americana... O 6. Isso mesmo, USA. Eles acabaram com a agência e realmente só o corte dessas verbas bilionárias que vinham para alimentar a agenda woke de esquerda do Brasil, isso já é uma grande ajuda. A inspiração do governo americano é uma grande ajuda. Agora, nós temos que tomar cuidado, por exemplo, às vezes certas tarifas que dão discurso, às vezes, para o Lula. E eu não estou aqui culpando o Trump, ele está indo atrás do interesse do país dele. Só que nós temos um eleitorado que às vezes não é da direita raiz. A direita raiz entende tudo. Mas existe um eleitorado de centro-direita... Vou fazer uma previsão aqui. Acho que o Flávio vai lá nos Estados Unidos
para conter essa questão de tarifa, Tem que fazer isso. justamente seria a ajuda, cartada. a cartada política. Olha, dizendo de modo. O que o Lula não consegue, eu consigo. Não é só isso. O Trump dizer, eu vou ajudar se for um governo transparente, Isso eu de acredito. direita e tal, e Isso. conter e deixar para que se estude isso para o ano que vem. Isso eu eu estou acredito. pensando nisso, eu estou Não, pensando sobre isso. Isso aí eu acredito também. Eu acredito até porque o Trump tem interesse, e já demonstrou isso, que o governo Lula caia. O governo Lula é um adversário dos Estados Unidos, é uma ponta de lança da Rússia e da China na América, no hemisfério ocidental hoje, devido a todas as conexões que nós sabemos que tem. O Brasil está sendo comprado pela China. O Brasil está sendo invadido. Acho que estava, né? Acho que Olha, estava. Olha, você viu esse caso em Minas de trabalhadores chicoteados? Sim. Nós estamos voltando. É chinês ou japonês? Chinês. Chinês, A né? empresa lá em Minas, no sul de Está vindo uma Minas. grande empresa também aqui para o Espírito Santo também, a Mega Empresa. Exato. E Então, eu sou contra investimentos estrangeiros, só que nós temos que tomar muito cuidado quando se fala de China, porque não existe investimento privado chinês. Todo investimento chinês é público. Todas as empresas chinesas são direta ou indiretamente controladas pelo Partido Comunista Chinês. Isso é fato. Se eles não têm controle acionário, eles têm um membro do serviço secreto dentro do conselho de diretoria, o presidente não pode tomar decisões fora das determinações do governo, porque se tomar, ele vai para a cadeia, ele vai para o campo de concentração. Então não existe empresa privada na China. Todas, elas são apenas nominalmente privadas. Toda empresa chinesa é controlada pelo Estado. Vou falar sobre 2 assuntos rapidamente e você vai responder rapidamente. Sim. Tá. Cocô de cachorro na cara de Bolsonaro lá no muro da casa do Bolsonaro, promovida pelo vereador Armandinho Fontoura. Como você vê isso? É só a demonstração cabal de que quem promove o ódio e a violência política no Brasil é apenas a esquerda. A gente tem que parar de ficar falando que a polarização gera violência. Não, a esquerda gera violência. Você não vê ninguém direito fazendo isso. Perfeito. A prefeita de Vitória vetou um projeto que pode, até do ponto de vista jurídico, ser inconstitucional. Pode, é uma discussão. Porque o STF não definiu. Exatamente. Não tem definição. Ela vetou o projeto de proibir criança participar de manifestações de LGBT, pró-aborto, legalização de maconha. Como você vê esse tipo de atitude que eu vou já respondendo alguma coisa. Ela poderia simplesmente sancionar e se alguém achasse que é inconstitucional... Que entrasse na justiça. Exatamente. Eu acho o seguinte... Mostraria também qual é a característica, a convicção que ela tem das coisas. Exatamente. Né? O que fica claro para mim ali são 2 coisas. Primeiro, a prefeita Crissa Morim, que eu acho uma pessoa legal, uma pessoa boa, né? Mas quem governa não é ela. Quem governa é uma equipe que foi herdada, que está lá. Então esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Ela assumiu há pouco tempo o mandato e obviamente vai no que os assessores colocam, porque ela ainda não... Ela ameniza. Isso aí. Não, ameniza para ela, mas nos mostra uma outra situação. A prefeitura de Vitória é fortemente controlada pela agenda woke. A prefeitura de Vitória tem um forte viés esquerdista, progressista para essas pautas. Não estou falando que todo mundo é. Não, obviamente tem pessoas de direita lá, mas o tom dado é um tom progressista. E isso me preocupa muito, entendeu? Para encerrar, você vota em todas as camadas, né? Sim. Presidente Flávio. Senador, você. Eu. E um outro. Não sei ainda. Não sei se apareceu ainda. Se não aparecer, eu não sei nem se eu voto. Certo. Para governador, você tem 2, praticamente. Tem 3, mas um está completamente excluído. Não tem como o Helder Salomão do PT. Entre Ricardo e Pasolini. Aí você tem que decidir. Você não decidiu ainda? Não decidi ainda, estou pensando. Como não há uma questão ideológica, que fique bem claro, os 2 candidatos são de centro, como não há uma questão ideológica, eu ainda vou decidir com base em 2 critérios, que são o da eficiência administrativa, que ambos mostraram, né? E o outro critério é o repúdio, que eu quero ver a toda e qualquer pauta
esquerdista. Aquele Você vai ver o que eles vão defender Isso nos aí. planos deles. É isso aí, eu quero ver o plano de governo, entendeu? Eu quero ver o plano de governo, eu quero ver o repúdio. Se eu ver a agenda 2030, se eu ver pauta identitária, se eu ver a Então, palavra. você até anular o voto. Não, pode acontecer com o anúlio. Assim, se eu ver no plano de governo Se os desse dois povo. tiverem Não, se eu ver no plano de governo desse povo a menção da palavra gênero, Uhum. da palavra gênero, principalmente na área da educação, que é uma área sensível, eu sou professor, esquece. Esquece, prefiro talvez até votar nulo. Agora, eu não acredito nisso, eu acredito que até mesmo nós estamos num estado conservador, ambos vão de alguma forma tentar pelo menos fazer acenos para a direita conservadora, ambos. Vamos ver quem vai fazer os acenos mais consistentes, mais sinceros. Consideração final. Calegari por Calegari. Calegari é um pai de família que ama o seu país, ama a sua família, ama acima de tudo o seu Deus, e por causa disso, do seu Deus, da sua família e do seu país, quer dar o melhor de si para o bem público. E melhor de si significa excelência, significa eficiência, significa coragem para fazer essas coisas. Muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, meu irmão. E você, meu candidato? Obrigado, meu amigo. Esse apoio vale ouro. Obrigado.